simply giving back what's yours. Oh, you deserve the glory. Oh, the glory. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory, God. Oh, you deserve the glory, God. Oh, we give it back to you. Oh, we give it back to you. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory, Jesus. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory. Oh, we give you the Com você, Evandro. Olá. Evandro, Oi. posso tirar uma dúvida aqui que eu anotei? Ótimo. Pensando nos atributos aí de Deus, aí eu fiz uma relação assim com a espiritualidade, a vida, e o fato dele ser infinito. A gente pode dizer que Deus ele é atemporal, né? Que ele está fora do tempo. Então ele tá no passado, no presente e ele já está no futuro. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É o que era, o que é Isso. e o que há de vir, né? E Então- o que há de vir. Então É que é ele difícil compreender, né? Porque a gente é limitado no pensamento, mas imagino que Deus ele já está no futuro, por isso que ele já fala que nós já somos vencedores, né? e é assim, né? A gente vai entender algumas coisas, mas não vai. Então, tem coisas que a gente não consegue compreender totalmente, né? Num pensamento fechado, né? Por isso que a gente parte do princípio de tudo que é a fé, né? A gente tem que crer, né? Uhum. E então isso é a infinitude de Deus, né? Que a gente falou sobre em relação ao tempo, né? Então ele não está preso ao hoje, né? Então ele é infinito em relação ao tempo. Ele é eterno, né? Entendi. Beleza. Certo? Obrigada. Nada. É legal também que, por mais que ele seja atemporal, ele não, como posso dizer, ele não interfere muito em nossas escolhas. Ele sabe como que vai ser o final, ele sabe quem vai ser salvo ou não, ele sabe disso, porque ele é atemporal, concorda comigo? Ele sabe o futuro, ele sabe tudo que vai acontecer. Porém, ele não interfere de uma forma que ele não seja convidado. Então, entra muito aquilo lá, tipo, cara, eu tenho decisões. E por mais que eu tenha decisões, é através delas que Deus vai intervir na minha vida ou não. Entende? Então, Deus não vai interferir na história para fazer o que ele... como posso dizer? A nossa vontade tem algo muito precioso para Deus. Por mais que nós não saibamos escolher perfeitamente por causa do pecado que está em nós, mesmo assim nós temos uma espécie de livre-arbítrio. Então, por isso que, por mais que nós sabemos, Deus pode falar, tem os escolhidos, né?
Tem um versículo, desculpa, tá, Ivan, cortar um pouquinho da aula. Não, pode falar, fica à vontade. Você pode falar, tem os escolhidos, né? Deus tem os escolhidos. Quando ele fala de escolhidos, ele não fala sobre salvação. Ele fala sobre a separação do povo. Ou seja, Deus tem os escolhidos, que são os judeus. Amém? Os judeus, o povo de Israel é o escolhido de Deus. Amém? Isso não pode sair da nossa cabeça, porque Israel é importante. Se nós falarmos que ele não tem escolhido, ele não tem os escolhidos, não estamos indo contra Israel. E isso é muito grave. Porque a palavra de Deus fala que Israel é o povo escolhido de Deus. Amém? Então, quando Deus fala lá de escolhidos, por que eu estou falando isso? Porque todo mundo vai pensar, se Deus é atemporal, Deus sabe quem vai ser salvo. Ele sabe quem vai ser salvo. Mas ele não vai interferir na nossa salvação. Amém? Porque é mediante a fé. Então, depende da nossa fé ser salvo ou não. A Ju levantou a mão? Eu levantei, tá me ouvindo? Estão ouvindo? Deixa eu ver se eu compreendi. Eu faço um pouco de confusão quando eu ouço o termo livre-arbítrio. Por quê? Às vezes o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio para outras pessoas interfere na minha vida. Mas não foi algo que eu escolhi, que eu quero. Isso, para mim, às vezes fica um pouco confuso. O livre-arbítrio nunca entra uma pessoa, o que uma pessoa escolhe e interfere na nossa vida. Isso é normal. Então, por exemplo, Rafael, eu não escolhi a pessoa fazer mal para mim. Não, beleza. Mas nós vivemos em um mundo onde tem pessoas que amam a Deus, vivemos em um mundo que tem pessoas que não conhecem a Deus, e acima de tudo, nós vivemos em um mundo que todos são pecadores. Então, queira ou não queira, independente daquilo que você escolhe ou não, você jaz no mundo que está no maligno. E se você entende que o seu irmão é pecador, então você não escolheu aquilo que aconteceu de ruim para você. Mas por estarmos em um mundo, em uma sociedade onde todos são pecadores, isso vai interferir. Pode falar, Vandro. E assim, né? É interessante falar, né, Rafa, que cada um de nós temos esse livre-arbítrio. Então, nós não conseguimos decidir se o outro impedir, muitas vezes, no livre-arbítrio do outro, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui dele fazer mal para mim, né? Porque ele tem o livre-arbítrio, então ele pode escolher fazer o mal para mim. Mas eu tenho o livre-arbítrio e o entendimento e o poder de escolha daquilo que eu vou fazer com ele, né? Uma então, situação, né? Isso, então, tipo assim, eu não consigo impedir, as pessoas podem me maltratar, elas podem fazer o que elas quiserem para mim, mas eu tenho o poder de decidir o que eu vou fazer com aquilo, né? O que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio, né? E assim, pelo menos para mim, é uma decisão, digamos assim, muito difícil, que eu procuro exercitar isso diariamente, porque já tive, lá no passado, alguns anos atrás, muita dificuldade, até que colocou a minha fé em risco, exatamente por essa questão, porque para mim foi muito difícil compreender que Deus, como um pai amoroso, que permitia aos seus filhos a livre escolha, e eu não conseguia entender o porquê, já que ele é tão amoroso, por que os atos de outra pessoa podem interferir na minha vida e de maneira tão negativa. Isso para mim foi muito difícil assimilar, trabalhar em cima disso. Mas isso é algo que, se você pegar principalmente o Novo Testamento,
A gente aprende muito isso, né? Porque Jesus vem falando o quê? Ele vem falando de amor, ele vem falando de perdão. Então, ele vem mostrando muitas vezes situações onde as pessoas estão sendo constrangidas, onde as pessoas estão sendo prejudicadas, e ele vem nos ensinando que no nosso livre-arbítrio a gente pode escolher fazer o bem, mesmo que... né? Perante as situações adversas, né? Porque se de fato a gente, vamos dizer assim, se a gente é influenciado por algo, né, nesse tipo, se alguém faz um mal para a gente não é tão livre assim, né? Porque aquele mal está prendendo a gente numa certa situação e uma decisão, né? Então, somos nós que decidimos como nós agimos com aquilo que as pessoas fazem com a gente, né? A gente tem esse poder, né? De escolha, né? E aí é interessante, porque aí quando a gente falou lá dos atributos comunicáveis, a gente pode ver que isso é algo que nós não temos o poder igual Deus tem, né? Mas a gente tem um poder, né, de escolha. Você pode escolher, né? A gente tem essa escolha, essa decisão, né? Amém? Amém. Obrigada. Posso fazer uma pergunta, Rafa? Por exemplo, se é errado, se é pensar também dessa maneira, não sei. Porque se nós temos... Tudo bem, existe o livre-arbítrio, Deus nos permitiu isso, para que a gente tomasse essas escolhas. Muitas das coisas, nós conhecendo a palavra, a gente tem que basear o quê? Na oração, no relacionamento com Deus, para tomar certas decisões, para que a gente não colha as consequências. Mas muitas das coisas também são permissivas também para Deus, para que a gente cresça, amadureça espiritualmente, para praticar, acredito, o perdão, para a gente praticar o amor, o evangelho. Muitas coisas que acontecem ao nosso redor, dessa maneira, eu acredito que seja permissivo algumas coisas por Deus, para que a gente cresça, amadureça e evolua, suba de patamar. Vou respondendo. Estou errada? Vou respondendo do Ivan. Eu vou respondendo de você. Tá, então responde, vai, manda bala. Você usou a palavra certa. É a Sheila que falou comigo, né? Isso. Reconheci a voz. Você usou a palavra certa. Permissiva. Muito bom. Porque Deus não castiga, ele disciplina. Rafael, mas são apenas palavras, significa a mesma coisa. Não significa a mesma coisa. E se você tem um filho, se você não disciplina, você não o ama. Se você não coloca disciplina para o seu filho, isso significa que você não o ama. Porque você não o corrige. E corrigir é algo importante. Eu sempre lembro as histórias de Jó. Jó nunca pecou. Tipo, a palavra de Deus fala que ele não peca, mas tudo aquilo que veio sobre a vida dele foi algo como se fosse um castigo. Mas não foi um castigo, porque ele demonstrou isso muito importante para nós. Ele mostrou que, independente da situação que eu esteja, não importa. Tudo depende de Deus. E tudo eu confio nele. Não interessa se ele mandou ou não. Não interessa se é por minha culpa ou não. O que interessa é o que eu vou fazer nele. O que eu vou aprender nele. Como eu vou fixar os meus olhos nele. E não na situação. Exato. Então, e é também importante, né, Rafa? A gente entender que, tipo... E a gente fala muito isso, e isso é uma grande verdade, que Deus... Ele não é um Deus que está mimando a gente ali, que está... a gente não pode acontecer nada. Enfim, ele disciplina, mas ele não é autoritário, que ele disciplina e ele fala o que a gente tem que fazer e você vai fazer dessa forma, senão você vai continuar sofrendo, senão você nunca vai crescer, você vai continuar aí, porque você tem que me ouvir, porque você é um burro, você não me ouve, eu falei, você não fez, e de novo, não. Ele é um pai que disciplina. Porém, nós podemos decidir se nós vamos ouvir essa disciplina e o que nós vamos fazer com essa disciplina. Então, acho que isso responde um pouco a tua pergunta também, porque ele disciplina, sim, ele permite certas coisas na nossa vida. Deus permitiu coisas na minha vida, por exemplo, que eu acredito plenamente que me fizeram grande contribuição para eu estar aqui hoje, no meu chamado. Porém,
eu decidi ouvir a voz dele, eu decidi seguir as instruções dele a respeito da minha vida naquele momento que ele me permitiu sofrer, né? Porque existem pessoas que Deus permite algumas coisas, mas elas não ouvem a Deus. Maravilha. Então elas continuam, parece que está sofrendo, né? Mas é porque elas não ouvem a Deus. Ah, eu vou fazer um paralelo, o Evandro tá ligado. O primeiro episódio, Evandro, da igreja, do podcast do Igreja Centrada, do Tim Keller. Eu mando para vocês depois, galera. O primeiro episódio é muito bom. E cai nisso que a Sheila acabou de pronunciar. A graça de Deus é muito incrível porque ela não deixa realmente na palavra de Deus. Por quê? Ela nem é legalista, ou seja, moralista, e ela nem é religiosa ou relativa. Ou seja, a graça de Deus não apenas nos redime, mas ela também nos ensina. Isso que é incrível. A graça não é apenas daquilo que nós fomos salvos, mas continuamente ensinados na palavra de Deus. Então, quando estamos realmente... você pega lá, Efésios 2, do 6 ao 8. Porque o dom de Deus é a salvação, ele nos salvou mediante a fé nele, mediante a fé. Nós somos salvos pela graça de Jesus mediante a nossa fé. Isso é incrível porque mostra que é através da graça de Deus que nós somos moldados e ensinados diariamente. Por ser ensinados diariamente, muitas coisas serão permissivas por Deus, porque nós estamos salvos, nós somos pela graça nós somos salvos. E é o mais incrível ainda que nós não precisamos depender dessas situações longe de Deus ou sozinhos. Isso é o legalismo, né? Nós não precisamos passar pelas situações permissivas de Deus sem Deus, porque já somos salvos. E por sermos salvos, nós não precisamos fazer nada. Tipo, na situação de fazer algo para ser aceito por Ele, por ser salvo por Ele. Nós já somos salvos e sabemos que nós somos. Então, as situações permissivas de Deus nessa situação nos faz enxergar, cara, eu sou um filho. E como um filho, igual o Evandro falou, eu não vou ser mimado. Eu vou ser ensinado. E a graça nos ensina. Depois eu mando para vocês do podcast. O Evandro ouviu. Eu também ouvi hoje. Muito incrível. Caindo naquilo que a Sheila acabou de falar. Amém? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Então, tem mais a ver com conhecimento e aprendizado? É possível? Eu não entendi sua pergunta direito. Assim, ó, porque que nem a pergunta que foi feita com relação ao livre-arbítrio. A pessoa, aí, o livre-arbítrio no meio de todo o processo, você tem a possibilidade de conhecer e aprender. Porque, assim, o que eu quero dizer? Quero dizer que no livre-arbítrio é permissíveis coisas para que eu possa crescer e evoluir. Mas para mim poder crescer e evoluir, eu tenho que aprender e conhecer. Ou não? Porque assim, ó, porque se você, porque assim, ó, o que eu quero tentar entender assim, se você tá, ó, eu trouxe Deus para o centro da minha vida. Quanto mais perto de mim, mais eu vou me encher, mais eu vou conhecer, mais eu vou aprender. Quanto mais longe de mim, mais eu vou me esfriar e tudo que eu aprendi, ele vai se esvairando. Aí, que nem você falou, aí tem a ver com que você, como que eu posso dizer, tem a ver com você tá conhecendo e aprendendo para não deixar, para você conseguir separar, né? Para você conseguir separar, assim, me fizeram mal, eu não vou, assim, se eu não conheço a Deus e eu não tenho tal conhecimento,
um exemplo poderia ser livre-arbítrio, vou revidar. Sem conhecimento, aprendizado, talvez você não revidaria porque você está em um processo de crescimento. Ou não, eu estou falando besteira, não consigo entender. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Entendi, perfeito. Eu vou dividir porque assim, gerou essa dúvida, eu não consegui explicar do jeito que eu gostaria. Ótimo. Desculpa, Evandro, cortar você, mas eu vou responder. Não, pode falar, fica à vontade. Perfeito. Você foi claro, Wilton, você foi muito claro. Pensa assim, você se converteu, vamos supor, vamos pegar um exemplo, um ser humano. O ser humano se converteu. Foi lá, foi no culto, se arrependeu e foi lavado pelo sangue de Jesus, amém? Beleza, amém. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a graça não apenas nos salva. Então, a pessoa que aceitou Jesus já fez o primeiro passo, ou seja, a graça de Jesus o salvou. Amém? Amém. Legal. Porém, a graça também ensina. E nós, como novos convertidos, não temos uma missão, que é de aprendizagem. Esse aprendizagem é o quê? Cara, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto eu mais ter comunhão com o Espírito Santo, mais estaria alinhado o meu coração, a minha mente, a minha alma com Deus. E isso é o livre-arbítrio. Então, a partir do processo de falar, vamos supor que você está no meio do processo, vamos supor um vício, o alcoolismo. Cara, Deus falou que o alcoolismo é errado, é pecado. Beleza, é pecado. Entrei num processo. Ou seja, eu fui salvo, porém, para me livrar do alcoolismo é todo um processo, onde tem a Bíblia e a palavra de Deus, né, como o seu principal estudo. Então, a partir desse momento, as coisas que é ruim do alcoolismo vai saindo aos poucos. E a palavra de Deus vai te enchendo. Porém, daqui 30 dias, você errou de novo, você caiu no alcoolismo, você caiu lá, você bebeu. Porém, você vê, cara, a graça já me salvou. Eu não preciso fazer algo para ser salvo. Sim. Porque Jesus já me salvou. Eu estou fazendo isso porque eu quero demonstrar minha fé em Cristo. E eu quero ser renovado dia a dia. Então, por isso é o aprendizado. Por isso é muito importante. Então, o livre-arbítrio não tem muito a ver apenas com salvação, mas também no nosso dia a dia. Também com o nosso entendimento que a palavra que aprender é ser discípulo. Entendi. E acho que não vou arriscar onde que tá, mas fala, né? Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, né? Então, como cristãos, a gente nunca vai conhecer a Deus na plenitude, né? A gente nunca vai conhecer a Deus num nível que a gente vai falar, não, aqui já, tipo, Deus é isso, né? Como a gente estava falando na aula de hoje, né? E a gente vai crescendo em conhecimento por aquilo que, justamente pelo que o Rafa falou, pela graça, né? Pelo amor de Deus, por aquilo que ele fez. E aí isso vai fazer nós entendermos o livre-arbítrio e tomarmos decisões cabíveis com aquilo que nós estamos aprendendo de Deus, né? Só para reforçar aí aonde o Rafa falou, Tito 2:12 fala, né? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, né? E a vivermos neste mundo uma vida prudente. Então, a gente pode pegar o livre-arbítrio e entrar no outro nível, falar, então, se a graça me salvou e eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer minhas escolhas, eu posso viver da maneira que eu quiser. Verdade, você pode viver. Porém, se realmente você foi alcançado pela graça verdadeira de Jesus Cristo, você vai ser ensinado através dessa graça a abandonar as descrenças, as paixões mundanas. Então, por isso que a gente sempre fala que a gente sempre está num processo de crescimento, porque a gente vai sempre aprendendo. Às vezes a gente está diante de uma situação que, naquele momento, a gente responde de uma maneira que não deveria ter respondido. Mas, porém, a gente vem para casa e a gente vai ler a palavra, né? Quantas vezes a gente já não aconteceu isso, né?
a gente vai ler a palavra e a gente fala, poxa vida, eu fui rude com aquela pessoa e a palavra está falando para eu ser paciente. Então, eu aprendi, a graça está me ensinando. Aí eu vou lá e me retrato com aquela situação, né? Mas a vida com Jesus é um crescimento, né? A gente está crescendo, né? Se a gente for ler os versículos, vai falar para a gente crescer na graça, para a gente crescer na salvação. Então, a gente está sempre buscando conhecimento, né? Por que a gente está... É interessante a gente fazer um curso de teologia com um entendimento verdadeiro de conhecer mais a Deus, porque a gente vai crescer na graça, né? Sim. Quanto mais a gente conhece alguém, quanto mais a gente se aproxima de alguém, mais a gente conhece ela e mais a gente vai compreendendo quem ela é, as dificuldades. A gente já não... acredito que todo mundo aqui já teve uma impressão assim, né? Você olhou para alguém e você falou assim, vou colocar eu como exemplo, nossa, o Evandro tem uma cara de ser chato, né? Você já não pensou assim de alguém? Você falou, nossa, aquela pessoa, nossa, aquela menina lá, nossa, tem uma cara de ser, ai meu Deus. Aí você chega, começa a conversar, aí você começa a conhecer, aí daqui a pouco você vê, poxa vida, aquilo que eu estava vendo e deduzindo é totalmente o contrário. Então, por isso que a gente precisa crescer na graça, né? Precisa crescer na palavra de Deus. Porque tem coisa de Deus que a gente acha que é uma coisa, mas quando a gente vai caminhando com Ele e conhecendo Ele, a gente vai entendendo que não é, né? Sim. Amém? Tudo bem. Então, amém. Eu vou continuar aqui até onde der, depois na aula que vem a gente termina esse tema. Deixa eu achar aqui, já estou aqui. Então, vamos falar da constância, né? Em diversos lugares na Escritura, agora nós estamos falando ainda dos atributos não relacionados, né? Ainda, né? Em diversos lugares nas Escrituras, Deus é descrito como imutável, né? No Salmo 102, por exemplo, o salmista compara a natureza de Deus com a dos céus e da terra, né? Eles perecerão, né? Mas tu permanecerá. Todos envelhecerão, mas tu é o mesmo. E os teus anos não terão fim. Salmo 33:1 ressalta a permanência dos pensamentos de Deus. O plano do Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações. E o próprio Deus diz que, embora o seu povo tenha se afastado dos seus estatutos, o que Deus fala? Eu, o Senhor, não mudo. E lá em Tiago diz, não há mudança, nem sombra de variação, né? Então, nós podemos ver que Deus é um Deus constante. Essa constância, a gente pode usar a palavra, porque tem algum livro que você pode ler que vai estar falando que Deus ele é imutável, né? Então, aqui a palavra é diferente, ele usa constante, é o mesmo, né? Sempre é o mesmo, não muda. Imutável também é a mesma coisa. E essa constância divina envolve diversos aspectos, né? Vamos lá, então, para a gente entender melhor. Em primeiro lugar, né? Não há mudança quantitativa em Deus, né? Deus, ele não pode aumentar em nada, né? Tipo assim, por exemplo, a gente tem algumas palavras que, tipo, eu vou falar aqui, não é para você nunca mais falar isso, porque eu às vezes vou falar isso, você vai falar, nossa, o Evandro falou que não é para falar isso. Não, eu quero dizer que tem coisas que a gente fala que a gente precisa entender o que a gente está falando. Por exemplo, eu quero mais de Deus. Só que não existe esse mais de Deus. Porque não tem mais de Deus, não tem menos de Deus. Tem Deus. Né? Então, quando às vezes, a gente tem esse costume de orar e falar, Deus, nós queremos que o Senhor se manifeste mais nesse lugar. Nós queremos sentir mais do Senhor. Aumenta a tua presença.
nós podemos falar isso, mas com entendimento que isso é uma linguagem nossa e que Deus não é assim, né? Deus não vai se entregando por partes, Deus não vai aumentando, né? Quando a gente fala que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus e conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo mais quem Deus é, nós estamos falando de nós para com Deus. Mas Deus, se a gente tivesse a capacidade de entender Deus, tudo que Deus é no dia de hoje, a gente ia entender, porque aquilo que Deus é, ele é, né? Porém, a nossa compreensão. Então, Deus ele não pode aumentar em nada e ele não pode diminuir em nada, né? Porque ele já é a perfeição, né? Ele já é a perfeição. E também não há mudança qualitativa, né? A natureza de Deus, o que nós estamos estudando aqui, não, os atributos de Deus não sofrem modificações, né? Por isso, Deus não muda de ideia, planos ou ações, pois esses estão fundamentados em sua natureza que permanece imutável, não importa o que aconteça. Então, não há mudança qualitativa. A natureza de Deus, ela não muda. A natureza de Deus, ela vai ser sempre a mesma. Nós, por exemplo, nós temos algumas dificuldades, então a gente vai se desenvolvendo, né? A gente vai crescendo em amor, aí a gente aprende a amar as pessoas, aí a gente aprende a perdoar as pessoas, a ser gracioso, aí a gente aprende a ter paciência com as pessoas. A gente não consegue melhorar tudo de uma vez, aprender tudo de uma vez e crescer nas nossas qualidades, assim, né? Quem dera se fosse tão rápido assim, né? A gente ter algo ruim e a gente conseguisse mudar tão rápido, né? Mas Deus não. Aquilo que a gente está falando aqui de Deus era o que Deus era na criação do mundo. E se demorar não sei quantos mais 1000 anos para Jesus voltar, quem estiver estudando depois de nós vai estar falando dos mesmos atributos, vai estar falando das mesmas qualidades. Daqui, vamos falar 200 anos, não vai ter alguém falando assim, então, aqui a palavra de Deus está falando que Deus é bom. Não, pera aí, Deus era bom, porque agora a gente está vendo e ele está falando com a gente, mas assim, está parecendo que Deus não é mais bom, Deus é mal, tal. Não, isso não vai acontecer, porque Deus ele é imutável. Então, o que a gente precisa entender e tentar tirar da nossa cabeça são os conceitos e que a gente tem de Deus. A gente tem, às vezes, um conceito de Deus, como o conceito de, por exemplo, né, a gente vai falar depois, na próxima aula, né, de amor, por exemplo. Então, a gente tem o conceito de Deus, porque a gente tem esse conceito do mundo, de que se eu fizer algo certo, Deus vai me amar. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que naquele momento que eu não estou fazendo algo bom, que eu estou pisando na bola, Deus não é amor. Ele não me ama. Então, se ele não me ama, ele me odeia quando eu estou fazendo algo errado. Aí, quando eu acerto, ele me ama, né? Mas isso não é verdade. Deus, a palavra dele fala que ele é amor, né? Ele é amor. Isso não muda. O que muda é o nosso entendimento. O que muda é o nosso sentimento e como a gente lida em relação a isso. Nós temos tantas coisas que a gente vai falando de Deus e parece que Deus muda, né? Parece que Deus está mudando ali, mas não é, somos nós, né? Amém? Então, acho que eu vou deixar por aqui hoje. Aí a gente terminou os atributos não relacionados, daí semana que vem a gente
entra nesses atributos ativos, né? Nos atributos morais, e amém. Daí a gente termina aí, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Rafa quer falar alguma coisa? De boa. Amém, então? Então, amém. Então, vamos orar, né? Vamos orar aí para a gente agradecer a Deus por este momento. Se vocês puderem, tiver um tempo durante essa semana, dá uma estudada a partir no Word aí, a partir do número 2 aí, que são os atributos ativos de Deus. Se você puder já ler, tal, porque seria bom, né? Aí você já vem mais, a gente já vem sabendo mais para a aula, tal. Se a gente tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp? Ou prefere no particular? Tanto faz, pode ser no particular, pode ser no grupo. Tá bom. Tá bom? O que você achar melhor aí? Ô, Evandro e Rafa, o Sica pediu desculpa, que ele teve que sair. Eu não sei se vocês ouviram eu falar, não, né? Acho que estava desligado o meu áudio. De boa. Os irmãos chamaram ele para o discipulado. Não, legal. Aí chamaram ele numa chamada de vídeo. Tá bom, tudo Fique bem. tranquilo. Mas depois ele vai ver o final da aula. Tá bom. Perfeito. Tá ótimo. Então, amém. Vamos orar aí para a gente encerrar aí. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque nós pudemos falar do Senhor, nós pudemos falar de quem Tu és, e não há, Senhor, melhor nome para o Senhor do que te chamar de Pai, Pai. Que o Senhor, Pai, venha estar conosco todos os dias, que o Senhor venha revelar em nosso coração cada vez mais quem Tu és, e cada vez mais, Senhor, quando nós lermos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, nos revelando, Pai, todas as Tuas qualidades, aquilo que a nossa mente muitas vezes faz bagunça, aquilo que muitas vezes a nossa cultura, Senhor, nos ensinou errado, que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai, revelando verdadeiramente quem Tu és. Nós sabemos que Tu és um Deus vivo, nós sabemos que Tu és um Deus que se move, nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama e que nós não venhamos ser roubados, Pai, em nenhuma dessas qualidades, que nós não venhamos ser roubados, Pai, em nenhum entendimento, mas que nós possamos crescer, Pai, no conhecimento de quem Tu és, Pai, para que a cada vez, Senhor, que nós conheçamos o Senhor cada vez mais, nós sejamos libertos, Pai, que nós possamos conhecer a verdade de quem Tu és, Pai, porque é essa verdade que nos liberta. Abençoa, Senhor, os Teus filhos nessa noite, que amanhã eles tenham um feriado abençoado, Senhor, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor fale com eles, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. 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 Vou falar uma coisa rapidinho, para variar, acho que eu vou falar. Pode falar. Um minuto. Pessoal, nós estamos precisando muito de ajuda de voluntários no projeto Crescente. Então, quem tiver um horário das 6h30 às 7h30, segundas-feiras, tranquilo, e quiser vir junto com a gente, é muito bem-vindo, tá bom? E vocês vão ouvir falar muito, porque o Crescente é o meu filhinho do coração. Obrigada. Eu e o Sica gostaríamos de participar, mas acho que tem que terminar o curso, né? Conhecendo a igreja. Não, eu chamo vocês no privado e a Gil chama vocês no privado, que está acabando a aula. Mas não precisa terminar a aula, não. Legal. Tá bom? O curso, por exemplo. Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.